E parece que o mercado voltou a olhar para as ações da Vale porque, recentemente, as ações tiveram uma movimentação de 1,05 bilhão de reais na Bolsa de Valores, como podemos observar nesse gráfico de calor do índice da Bolsa de Valores, o Ibov, tendo uma valorização de 1,24% e muito tem a ver com o minério de ferro. Afinal, as demandas com a China e estímulos ao setor imobiliário ampliaram os ganhos dessa commodity. E prontamente as casas de análise começaram a trazer avaliações não apenas para Vale, mas também para CSN Mineração, com as ações Semin 3. E você já ouviu falar de ETFs de ações aqui no Brasil mesmo. E nesse vídeo, separei algumas que pagam dividendo mensal de até 1%. E sobre o ponto de vista do mercado e da economia, também é importante falar a respeito da cotação do dólar, que fechou em R$ 5,51 na última quarta-feira. E segundo a matéria, veio logo depois das falas do presidente. Lembrando que esse é o nível mais alto em 2 anos. E as movimentações do câmbio tendem novamente a favorecer a Klabin, e que, aliás, está investindo 1,6 bilhão de reais em nova fábrica no Paraná. Também tem notícias excelentes para quem é cotista do fundo imobiliário da Valora. Esse aqui, o VGIA11. Afinal, é o maior lucro do ano e o fundo imobiliário está investindo 50 milhões de reais em novos CRAs. Então, vamos entender isso aqui melhor. Mas também, notícia rápida e importante para quem é acionista da Auren ou tem interesse de investir na companhia. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar justamente por essa matéria que pode interessar para quem está investindo nas ações da Vale ou na CSN Mineração ou qualquer outra empresa que utilize a commodity do minério de ferro. Afinal, já tem a expectativa que a demanda na China vai crescer com estímulos no setor imobiliário. De acordo com a matéria, na Bolsa de Mercadorias de Dalian, que fica na China, ampliou seus ganhos, encerrando a cotação do dia com uma alta de 3,4%. E a razão para isso é que a demanda da China, de curto prazo pelo minério de ferro, permanece sólida. E um dos principais motivos é a competitividade do minério de ferro em relação à sucata de aço, que também é utilizada para a fabricação do próprio aço. Já o segundo motivo são as expectativas de estímulo. Aqui os investidores estão apostando em novos estímulos a serem anunciados em julho, ou seja, realmente o curto prazo. E isso aconteceu durante uma reunião importante que é conhecida como terceiro plenário, que vai se concentrar no aprofundamento das reformas e na modernização da China, o que fez que alguns traders fechassem recentemente posições vendidas para realizar lucros, um sinal de que não acreditam que haja muita margem para novas quedas dos preços. E essa é uma avaliação dos analistas de Xangai. E quando eles mencionam aqui traders com posições vendidas, não são pessoas físicas, mas sim movimentos de grandes empresas, corporações e até mesmo institucionais. O que trouxe imediatamente várias casas de análise a fazerem novas projeções a respeito da Vale e também da CSN Mineração, justamente por conta dessa expectativa da principal commodity, ou seja, o minério de ferro. E no caso, a XP destacou nos seus relatórios que o preço-alvo das ações da Vale, com Vale 3, continua sendo R$ 82, uma potencial alta de 35%, e ela recomenda a compra para o curto prazo, ou seja, para já, justamente por conta desses eventos que aconteceram. Enquanto a CSN tem preço-alvo também muito bom, de R$ 6, com alta potencial de 16%, mas a recomendação da XP é neutra, ou seja, ela não recomenda nem compra e nem venda, apenas a manutenção se você já tiver as ações. E assim, a Vale segue como a queridinha do mercado novamente, frente aos preços spot do minério de ferro, é claro. A XP está avaliando que a Vale precificará o minério de ferro em $88 a tonelada, enquanto a CSN Mineração deve ficar em $110 a tonelada. Ou seja, a Vale se tornando mais competitiva, até porque o que a empresa melhor sabe fazer é reduzir suas despesas e aumentar sua produtividade. E quem assistiu Fique Preparado, que eu trouxe há mais de 3 semanas atrás, sabe perfeitamente do que eu estou falando, até porque a empresa aumentou sua produtividade, o que trouxe melhores ganhos para ela, minimizando as perdas do período, estratégia de eficiência e também de alta produção, mostrando que a empresa é muito bem governada e administrada também. É claro, é um vídeo um pouco mais longo, mas eu garanto a você que ele vai te preparar para o que está acontecendo atualmente com a companhia, até porque eu sempre trago perspectivas, projeções e preço-teto nesse quadro aqui do Fique Preparado. E
para facilitar a nossa comunidade entender quais são as recomendações atuais de várias empresas e não apenas da Vale e da CSN Mineração, eu trago aqui esse quadro resumo, mostrando inclusive o potencial de valorização de cada ativo desse aqui, caso o preço-alvo seja alcançado. Só lembrando que essas são as avaliações do mercado para cada uma dessas empresas. E note que existe grande diferença entre os conceitos de preço-alvo e preço-teto. Preço-alvo é análise de analistas, casas de análise e outras pessoas que se dedicam a fazer essa publicação do valor das ações que pode chegar em um determinado período. Este aqui está relacionado ao ano de 2024, diferente do preço-teto, que é o valor máximo que se pode pagar para receber um percentual em dividend yield. E no caso, as ações da Vale, preço-alvo de R$ 82,00, recomendação de compra. As ações da Bradespar, preço-alvo de R$ 27,30, ou seja, um potencial de valorização de 51%, recomendação de compra. A siderúrgica da CSN e sua mineradora, bem como a Uzi Minas, tem recomendação neutra. Agora vamos falar desses ETFs de ações que no Brasil pagam até 1% de dividendo mensal. Eles são populares nos Estados Unidos e os ETFs com dividendos mensais são uma alternativa para os investidores que buscam renda passiva, destaca diretamente a matéria. Mas é claro, antes de falar sobre esse assunto, primeiro a gente precisa entender o que é o ETF, que é o Exchange Traded Funds. E são fundos de investimentos que são negociados na Bolsa de Valores, assim como as ações. E eles representam uma cesta de ativos que pode incluir ações, títulos, commodities ou até mesmo a combinação desses todos que eu mencionei. O objetivo principal de ETF é replicar o desempenho de um índice específico, como o índice na Bolsa de Valores ou o S&P 500 nos Estados Unidos, por exemplo. E apenas para fazer sentido, vou fazer uma rápida comparação entre as ações, os FIIs e os ETFs. A natureza das ações é que elas representam uma participação no capital de uma determinada empresa, e o risco aqui e o retorno também estão diretamente ligados ao desempenho da empresa em particular. Já nos fundos imobiliários, a natureza dele é representar uma participação em um portfólio de imóveis ou títulos imobiliários. Pode ser os fundos de tijolo, que tem uma representação física a respeito desse fundo de imobiliário, ou que são, por exemplo, os fundos de papel que investem em CRIs. E aí, o risco e o retorno vem principalmente do aluguel dos imóveis e da valorização desses imóveis ou dos títulos que eu mencionei. Já os ETFs, a natureza dele é ser uma cesta de ativos que replicam o desempenho de um índice específico. E o risco-retorno aí já fica bastante diversificado, já que o ETF contém vários ativos, e o risco é diluído em comparação com as ações individuais, é claro, o que seria equivalente a um fundo imobiliário, pelo menos nessa questão da cesta de ativos, mas muitos deles voltados para ações, que é o caso exatamente desse tópico aqui que eu estou trazendo, são ETFs de ações. Ah, e se por acaso você está se perguntando como isso está relacionado às BDRs, não está. Afinal, as BDRs, que são as Brazilian Depositary Receipts, têm como natureza representar ações de empresas estrangeiras negociadas na Bolsa de Valores. E assim, o risco e o retorno são expostos ao desempenho dessas empresas estrangeiras e à variação cambial, o que se assemelha bastante a investir em apenas uma ação, com uma camada a mais de risco, que é justamente a necessidade do investidor considerar também a variação do câmbio, além, é claro, de acompanhar uma empresa que está fora do seu país. E é claro, nem tudo são flores, então eu trago aqui vantagens e desvantagens dos ETFs, justamente para a nossa comunidade conseguir ter essa primeira visão sobre os ETFs, e se vocês quiserem que eu traga mais assuntos relacionados a ETFs, ainda mais que é um assunto ainda muito novo aqui no Brasil, então ajuda muito se você deixar nos comentários abaixo se você gostaria de estudar mais a respeito dos ETFs. Então, destaquei aqui algumas vantagens. Primeiramente, a diversificação, porque eles permitem uma exposição, um amplo conjunto de ativos com uma única transação, o que se assemelha, como eu tinha explicado, a investir num fundo imobiliário. Não pela sua natureza, mas sim pela diversificação. A transparência também é outro ponto forte, afinal a composição dos ETFs é geralmente divulgada diariamente. Além de ter um baixo custo, taxas de administração menores em comparação com fundos de investimentos tradicionais. E é claro, flexibilidade, porque eles podem ser comparados e vendidos a qualquer momento durante o horário de negociação da Bolsa de Valores. E, essencialmente, estamos falando do horário da Bolsa de Valores brasileira. Agora, a parte que eu mencionei, que nem tudo são flores. Afinal, temos aqui as desvantagens. E eu estou trazendo 3 aqui para servir de alerta para a nossa comunidade. A primeira são as taxas de transação. Embora tenham taxas de administração baixas, podem incorrer em custos de corretagem. Muitas corretoras não cobram taxa de corretagem para investir em fundos imobiliários, por exemplo. Então, você precisa consultar a sua cesta de produtos e serviços da sua corretora para saber se aqui vai ter algum custo de corretagem adicional. Também tem a questão do rendimento dos dividendos, porque eles podem ser menor do que investir diretamente em ações individuais que pagam dividendos altos.
altos. E é claro, quando você pensa nisso aqui, precisa sempre lembrar a máxima, eu nem diria da bolsa de valores, mas da vida. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se você diversifica, diminui o risco, mas você entra mais na média do mercado, ou seja, o retorno diminui. E justamente por falar em risco de mercado, embora diluído, ainda existe risco, especialmente em ETFs de setores específicos ou de mercados emergentes. Então, muita atenção nisso aqui. Explicado tudo isso, agora sim, vamos falar dos ETFs mensais, começando aqui pelo do Nubank. Ele trouxe o NDIV11 e até outro ETF que eu também vou mencionar no final do vídeo, que também paga dividendos mensais. Trouxe anteriormente no Giro Rápido do Mercado, quando esse ETF foi lançado na Bolsa de Valores e foi inclusive o primeiro ETF a pagar dividendos mensais. E o fundo tem como referência o Smart Dividendos B3, que inclui 21 empresas listadas no índice da Bolsa de Valores, o IBOV, com histórico de dividendos nos últimos 6 anos. Observe que a constância é importante para esse ETF aqui. E assim, com quase 10 mil cotistas, é um dos maiores do mercado brasileiro em número de investidores e tem um patrimônio total de quase 34 milhões de reais. Esse ETF paga os proventos todo 10º dia útil de cada mês. Inclusive, trouxe aqui a relação dos últimos proventos pagos por ele desde outubro de 2023. O maior pagamento, sem dúvida nenhuma, foi em novembro, de R$ 1,87 e agora em abril, R$ 1,31. Outro que eu vou trazer é o Buena Vista US High Income, que tem como código de bolsa de valores o SPYI11. E este aqui é para espelhar o índice norte-americano SPYI, que investe numa cesta de ações de gigantes dos Estados Unidos, como a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Nvidia, a Alphabet e a Meta, além da Berkshire Hathaway e a Tesla. Lembrando que essa empresa aqui é uma holding com sede em Nebraska, que está sob o comando de nada menos do que o próprio Warren Buffett. E recentemente também trouxe a briga da Nvidia com a Microsoft, disputando a primeira posição no ranking das maiores empresas do mundo. Se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista a esse vídeo aqui, que eu falo sobre a Nvidia, mas também já tenho falado sobre a Nvidia diversas vezes aqui no canal, inclusive fiz uma operação que trouxe 48% de lucratividade apenas envolvendo as ações da Nvidia. Se você não assistiu, recomendo que você assista a esse vídeo aqui para entender as oportunidades que existem no mercado. Ele tem pago dividendos bem regulares e constantes também. Afinal, 1% em dezembro de 2023, 1,05% em janeiro, caiu um pouco em fevereiro, subiu novamente em março e voltou a cair agora em abril com 0,99%. Também tem o ETF do Itaú Asset com renda mensal. Esse é conhecido com o código de bolsa de valores DIVD11, que é o espelho de outro ETF do banco, que é o DIVO11. E a única diferença do DIVO11 para o DIVD11 é que o DIVO11 ele faz reinvestimentos dos dividendos de maneira automática. Ou seja, é aquela famosa história do reinvestir os dividendos para ter o milagre dos juros compostos. E ao invés de você ter que se preocupar em reinvestir esses dividendos de maneira sistemática, ele faz isso automaticamente para você. E é claro, por consequência, ele acaba conseguindo valorização também das cotas. Não deveria ser diferente. Agora, uma coisa é certa. Eu estou trazendo aqui esses resultados, mas é importante sempre lembrar, resultados passados não são garantias de resultados futuros. Então, quando for pensar em investir em qualquer ativo da Bolsa de Valores, seja ETFs, BDRs, ações ou fundos imobiliários, sempre tenham isso em mente. Inclusive, vou trazer aqui essa tabela resumo desses ETFs que acabamos de comentar. Então, caso você queira ver esse resumo, basta voltar nesse vídeo aqui e observar essa tabela. Agora, o outro ETF que eu fiquei de mencionar, também relacionado ao Nubank, é o NSDV11. Esse aqui é espelho do NDIV11, que paga dividendos mensais. A diferença dele é que, assim como o DIVO11, ele faz o reinvestimento dos dividendos de maneira mensalmente pelo investidor. E como eu havia mencionado, já tinha trazido meses atrás o Giro Rápido do Mercado, apresentando esses dois ETFs para a nossa comunidade. Agora vamos falar desse fundo imobiliário da Valora, que anunciou o maior lucro do ano e está investindo 50 milhões de reais em novos CRAs. Primeiro, é importante destacar que esse fundo imobiliário da Valora CRA, ou seja, o VGIA11, nessa cotação dos R$ 7,62, observe o dividend yield atual, 17,63% nos últimos 12 meses. E ainda por cima, sem deixar dúvida nenhuma, o fundo imobiliário está 21% abaixo do seu valor patrimonial. E ainda por cima, com uma liquidez média diária, à prova de reclamações, quase 2 milhões de reais negociados diariamente na Bolsa de Valores. Então, para a maioria das pessoas físicas, essa liquidez é mais do que suficiente
para investir, ou seja, comprar e vender as cotas do fundo sem nenhuma dificuldade. Porém, está desvalorizando 6,39% nos últimos 12 meses, sendo que recentemente as cotações chegaram perto da mínima dos últimos 6 meses. Será essa uma oportunidade? Lembrando que esse fundo imobiliário ele está no segmento de FIAGROS, com gestão ativa, e o valor justo por cota seria de R$ 9,60 e atualmente nesses R$ 7,62. O valor patrimonial do fundo é de 830 milhões de reais aproximadamente. E aqui a matéria está trazendo justamente sobre os dividendos do fundo e também desse novo investimento que ele está fazendo. E primeiramente destacando que ela segue com uma trajetória positiva e registrando seu melhor resultado no ano de 2024, alcançando os 8,63 milhões de reais apenas de maio. E quem tem acompanhado o ativo virtual através dos quadros Giro Rápido do mercado consegue perceber e comparar quanto esse lucro aqui representa para a maioria dos fundos imobiliários. É sem dúvida nenhuma um belo resultado, ainda mais por ser o maior deste ano. As receitas do fundo chegaram a ultrapassar os 10 milhões de reais. E com esse resultado todo, o fundo imobiliário acabou pagando 10 centavos por cota e o pagamento foi realizado no último dia 19. Além disso, o fundo imobiliário realizou um investimento significativo, ou seja, um novo aporte aqui de 50 milhões de reais no CRA da cota de soja, com uma rentabilidade atrelada ao CDI mais 4%. Então imagine que o CDI é basicamente a taxa Selic, ou seja, 0,10%, aproximadamente inferior à taxa Selic, que atualmente está em 10,50%, e ainda por cima somando mais 4%. É realmente uma bela taxa. Já a carteira do fundo tem 32 ativos e todos na categoria CRAS, ou seja, certificados de recebíveis do agronegócio. E quando o fundo costuma pagar? Bem, vai ficar entre os dias 10 e 14 de cada mês, pelo menos para a Datacom. A data do pagamento vai ser em função da Datacom, geralmente no quinto dia útil. Mas e você? Investe em algum fundo imobiliário? Se sim, deixe nos comentários abaixo, porque talvez sua opinião possa ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, temos o fato também sobre a alta incrível que tem acontecido recentemente do dólar, chegando ao maior nível em mais de 2 anos. E de acordo com essa matéria da Money Times, está dizendo que foi após as falas do presidente. E ela destaca o susto no câmbio na última semana, quando o dólar à vista atingiu a máxima desde julho de 2022, foi renovado, ou seja, teve uma nova máxima nesta quarta-feira, dia 26. E de acordo com a matéria, mais uma vez embalado por preocupações sobre o cenário fiscal no país por conta de novas declarações do presidente. Aqui o dólar chegou a ser cotado a praticamente R$ 5,52, uma alta de 1,19%. E ver a moeda americana valorizando mais de 1% é realmente impressionante. É muito raro de ter um pregão com um percentual tão elevado, porque o volume financeiro é muito grande para poder conseguir movimentar as cotações para cima ou para baixo. A Money Times destacou: mais cedo, o dólar superou a cotação dos R$ 5,52 durante a entrevista do presidente ao UOL. Entre falas, o chefe do executivo afirmou que o problema não é ter que cortar os gastos, é saber se precisa efetivamente cortar ou se precisa aumentar a arrecadação. Então, em outras palavras, o mercado logo saltou os olhos para isto aqui, ou seja, aumentar a arrecadação significa aumento de impostos. Decididamente, é isto aí. Agora, a interpretação sobre efetivamente cortar e a importância do país de fazer cortes de gastos diante das metas do presidente, aí é uma avaliação individual. E se você quiser compartilhar nos comentários, será bem-vindo. Também tem uma notícia rápida agora relacionada à Áurea Energia, porque o presidente do Conselho de Administração deixou o cargo para ser CFO da empresa. Cargo também muito importante, que é o de diretor financeiro da empresa. A questão aqui é que a Áurea Energia anunciou que o Matheus Gomes Ferreira, atual presidente do Conselho de Administração, foi eleito para assumir os cargos de vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com os Investidores, sendo que essa alteração já vai acontecer no dia 1º de julho, e o pedido de renúncia já foi apresentado à presidência do Conselho, e a transição está programada para ocorrer sem interrupções na administração da empresa. Lembrando que a Áurea é uma empresa brasileira do setor elétrico que atua na geração e distribuição de energia, recentemente comprando várias outras empresas e até mesmo agora uma fusão com a AES Brasil. O desempenho das ações da Áurea Energia com a Áurea 3 tem atraído investidores interessados no setor de energia limpa, um segmento em crescimento constante devido à demanda por sustentabilidade e fontes de energias renováveis. Ainda mais porque recentemente a empresa pagou vários não recorrentes em forma de dividendos, o que atraiu ainda mais investidores e muitos inexperientes também, achando que
que esses não recorrentes iriam se repetir por vários anos à frente. A Áurea Energia, dessa cotação dos R$ 12,26, está desvalorizando 4,77% nos últimos 12 meses. O dividend yield atual de 15,4% e um PVP com valor justo de uma vez. E aproveitando a alta do dólar, a Klabin pode se beneficiar desse movimento. Se você não viu ou não se lembra, recomendo muito que você assista a esse vídeo aqui sobre uma avaliação se uma oportunidade oscilada as ações da Klabin com KLBN3 411. Aqui também um vídeo um pouco mais longo, mas muito detalhado, que vai te dar muitos insights a respeito da companhia. Inclusive nele, eu menciono sobre a possibilidade do dólar realmente beneficiar a empresa, ainda mais com a alta expectativa que temos atualmente no mercado do preço da celulose ser novamente reajustado para cima. Mas o fato dessa matéria aqui é falar sobre o investimento de 1,6 bilhão em fábrica no Paraná. A companhia vai modernizar a unidade de Monte Alegre com a instalação de uma nova caldeira. A matéria mesmo destaca que essa fábrica da Klabin, em Monte Alegre, é a maior produtora de papel cartão do Brasil. De acordo com o próprio anúncio da companhia, o projeto se refere à instalação de uma nova caldeira de recuperação com tecnologia de ponta e capacidade semelhante à caldeira de recuperação atual, que será descontinuada. Segundo a própria companhia, essa modernização visa assegurar a continuidade operacional da unidade de Monte Alegre, além de proporcionar maior eficiência, competitividade e sustentabilidade. Lembrando que a Klabin alcançou sua autossuficiência de energia e tem suas próprias florestas. Então, sem dúvida nenhuma, a empresa está sendo muito bem gerida e tomando decisões que vão favorecer a sua operação de uma maneira geral. A empresa também trouxe o fato relevante referente a essa matéria, explicando sobre as suas intenções de investimentos, ou seja, o seu CAPEX, e como ela pretende utilizá-lo. Inclusive, falando sobre sinergias com o projeto Caetê, onde a companhia estima ser capaz de capturar sinergias operacionais que resultem na redução do custo caixa total da empresa, em cerca de 350 a 400 milhões de reais entre 2025 e 2028. Então pensem só a eficiência que essa empresa está pretendendo alcançar com todos esses investimentos que ela está fazendo. E quando eu falo pretende, é simplesmente porque o projeto está para acontecer, e não porque ela tem um histórico de fracassos de projetos. Quem tem acompanhado o Ativo Virtual sabe perfeitamente o grande sucesso que ela tem conseguido com esses projetos multibilionários que ela tem investido, mas sempre no início o mercado agride muito a empresa, as cotações caem e depois ela vem muito mais forte no mercado, mostrando sua capacidade de produção e barateando também seu custo de operação. A empresa tem uma estimativa de custo total de R$ 3.100 por tonelada, inclusive falei sobre isso também no Fique Preparado. Mas se você ainda não for membro do canal, eu te convido a reconsiderar. Afinal, os roteiros desses vídeos, ferramental, além de edição e publicação, envolvem muitas horas e custos diversos. Então, além de você apoiar o canal, em forma de agradecimento, o Ativo Virtual ainda traz vários benefícios para que você possa usufruí-los, fazendo aqui a sua assinatura no clube de membros. E para quem acha que o YouTube remunera muito bem os produtores de conteúdo, essa não é bem uma verdade. Então você pode assinar diretamente pela plataforma do YouTube, através do Seja Membro, ou fazendo sua assinatura com o Pix. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual é a sua opinião a respeito desses fatos relevantes, notícias e novos conceitos que eu trouxe nesse vídeo. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.